Shalom para todo mundo. Eu estou entrando aqui uma mensagem curta. Eu queria deixar claro que os sábios dizem, uma pessoa que vive nesse mundo, como está dizendo, que é melhor o momento nesse mundo de arrependimento dos erros e de, estou falando, Tchuvá e Massim Tovim, nesse mundo mais do que todo mundo vindouro. O que isso quer dizer? Que todo o nosso mundo vindouro, toda a nossa posição eterna depende de cada ação que nós fazemos nesse mundo, e o contrário é verdadeiro e é melhor um momento, como tem na ética dos pais, um só momento no mundo vindouro, é um prazer incrível de conexão eterna com Hashem. Um momento lá vale mais do que todos os prazeres desse mundo que a gente possa imaginar, concentrados em um só momento, e ambos são verdadeiros. Um momento nesse mundo bem aproveitado vale mais do que todo mundo vindouro, porque a gente tem a chance somente aqui de conquistar uma posição eterna, porém é o momento de fazer. No momento de receber a recompensa, um momento no mundo vindouro vale mais do que tudo que a gente possa imaginar desse mundo. E, na verdade, em várias passagens, como o Zohar fala, alguém acha que a Torá é algo simples, que as histórias da Torá terminam com o conteúdo simples dela, a pessoa não teria mérito de viver, essa pessoa não existe, na verdade ela não existe a nível real. Como assim? Você despreza a Torá a esse nível? Você interpreta a Torá de uma maneira tão baixa, tão promíscua, uma pessoa que transmite dessa maneira a Torá, trazendo e procurando sempre ver de maneira errada, de maneira para acusar, para trazer coisas ruins. A gente olha a Torá oral, a Torá que vem em geração com os sábios exemplares, que vivem sempre se preocupando com o próximo, com respeito, com sabedoria, fazendo a vontade de Hashem. E agora eu quero falar, tem um Meshech Chochmah que fala, um sábio da Torá que explica, quando faz Shechianu em Yom Kippur, uma pessoa que não realmente se arrepende dos erros e volta em Tchuvá, é melhor que ela não tivesse vindo para esse mundo. Ele fala que Shechianu seria para, eu quero falar com linguagem mais bonita, menos forte, o Shechianu no final da vida dele, que ele deveria terminar a vida dele, como também está dizendo na ética dos pais, se não tem farinha, não tem Torá, se não tem Torá, não tem farinha. Vejam lá o que o Rav Ovadia Mibar Tenura explica. Se a pessoa não tem Torá, não tem farinha, a intenção é o que serve para ela, toda a farinha, toda a comida, tudo que ela possui nesse mundo, se ela não usa para fazer a vontade de Hashem. Então, ainda mais no período que estamos vivendo agora, as coisas estão cada vez mais esquentando. Olha, eu escutei um reduz hoje impressionante. Antes que eu me esqueça, tem aqui, né, como vocês falam, eu não faço em geral propaganda no meu canal, mas como aqui eu quero distribuir gratuitamente, então eu me sinto à vontade de fazer propaganda. Tem um livro que eu escrevi, Nos Caminhos da Tchuvá, é um método prático para que a Tchuvá seja aceita, baseada nos ensinamentos dos sábios Rabbi Israel Salanter e Rabbi Hezkel Levenstein. Eu trago aqui, isso é um guia para Tchuvá, ensinando como fazer Tchuvá completa, independente de onde a pessoa está, ela pode fazer uma Tchuvá completa a partir de saber como fazer e que ponto ela tem que mexer, como ela age para valer essa Tchuvá como uma Tchuvá completa, e é um conteúdo voltado, eu sei que tem aqui também muitos Bnei Nor que me escutam no canal, mas é o conteúdo voltado somente para o povo de Israel, porque aqui tem e toca também nas mitzvot, que somente os integrantes de Israel estão obrigados a fazer. Então, quem deseja receber esse material gratuitamente, Blineder, sem compromisso, eu envie o pedido pelo e-mail do canal, é o canal SH Bisker, que está aí no canal, e eu envio, ou peço para alguém enviar gratuitamente esse livrinho que explica os caminhos da Tchuvá. Outra vez, eu cito o conteúdo voltado para os integrantes de Israel. Outra coisa que eu quero citar aqui eu tive no Shabat, eu já conhecia, na verdade, mas tive a oportunidade de falar pessoalmente. Era um piloto de Israel que foi sequestrado. O avião dele levou um tiro na guerra
na guerra, se eu não me engano, é na Guerra dos 6 Dias, ou na guerra de Yom Kippur, eu acho, na Guerra de Yom Kippur, que teve muitas caídas, e o avião dele foi atingido, ele saltou de paraquedas com a cadeira injetora, e ele foi capturado, cortaram a perna dele, ele ficou muito tempo na prisão, foi torturado. Ele não era uma pessoa que cumpria a Torá, uma pessoa laica, totalmente laica, e ele conta que ele fez a tchuvá dele na prisão. Ele falou que depois da primeira noite de torturas para a investigação, ele falou, olha, eu não tenho força de passar outra investigação como essa. Primeiro que cortaram a perna dele e estava tudo inflamado, ele estava num cubículo de cimento engradado, lá todo inflamado, doído, chorava e não tinha jogado lá, lançado, depois de 2 dias sem comer, a primeira vez que deram para ele um pão árabe, ele cortou no meio, para ele não sabe o que ia ser amanhã, ele cortou no meio, e depois tiraram dele a outra metade, ele aprendeu para não guardar para amanhã, tem que comer o que dão para ele. Uma situação terrível. Até ele contou uma cena que dá vontade de chorar, que ele conta depois de muito tempo que ele estava assim jogado, tirado, e por milagre, lá como ele foi salvo da inflamação que ele teve. Depois de muito tempo, deram para ele, encaparam ele com uma máscara, levaram ele para um lugar que ele não sabia para onde era. Ele me contou que depois botaram ele nesse local, nesse quartinho, tiraram a máscara dele, e ele viu que era um quartinho com um cano de água, com um chuveiro. E ele começou a chorar de emoção. Eu tenho água para tomar. Ele podia tomar água da torneira quando ele quisesse se banhar. Água, ele começou a chorar, olha pessoal, a gente tem água. Como ele começou a valorizar e olhar para as coisas diferentes, ele ficou sequestrado muito tempo. Como eu falei também, cortaram a perna dele, foi torturado, ele contou as torturas que ele passou. E ele falou para mim algo que saiu lágrimas dos meus olhos quando eu escutei, não tem como me conter, era o final do Shabat, não pode chorar no Shabat, como é que eu vou fazer? Não tinha como não chorar. Ele falou para mim o seguinte, eu vou te falar algo que eu sei que as pessoas no mundo afora não vão me entender, em grande maioria. Mas ele falou para mim o seguinte, se foi para eu fazer tchuvá, porque no meio dessa solidão, dessa tortura, dessas dores, ele falou, eu não sou nada. De repente ele se conectou com o eu dele interno e começou, uma noite que ele achou que ele ia morrer,